trabalhar com uma evangelização das regiões do Recife e do Nordeste. Tá? Mais tarde, ele, então, volta para Portugal, tá? Aonde ele vai estudar realmente a língua portuguesa, vai morar na cidade de Batávia, na ilha de Java, próximo ao Oceano Índico, tá? Que hoje é considerado a região de Jacarta, capital da Indonésia. Tá? E Almeida, ele, além disto, ele não vai fazer uma tradução integral, tá? A tradução dele vai ser uma tradução, primeiramente, do Novo Testamento. Ele vai traduzir primeiro o Novo Testamento, como já até falei, que grande parte dos tradutores primavam por traduzir primeiro o Novo Testamento. Então, ele vai traduzir primeiro o Novo Testamento e vai publicar o Novo Testamento na tradução feita por ele, em português, na Holanda, em Amsterdã, em 1681. Tá? Mais tarde, em 1712, aí surge já uma terceira edição do Novo Testamento de Almeida, e que vai ser uma revisão feita por ele, e aí, com esta edição do Novo Testamento, ele vai incorporar até o livro de Ezequiel. Tá? Então, essa terceira edição do Novo Testamento de Almeida, feita em 1712, vai ir até o livro de Ezequiel. E aí, em 1691, ele morre. E a continuidade de Daniel até Malaquias vai ser desenvolvida por outros ministros da igreja reformada holandesa, que eram seus amigos e compreendiam todo o trabalho e estavam acompanhando todo o trabalho, a tradução de João Ferreira de Almeida, e mantiveram o mesmo padrão utilizado por Almeida. E aí a tradução completa de Almeida vai sair em 1809, com aí todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento sendo pronto, e aí em 1819 eles vão publicar já a quarta edição de Almeida, compondo Antigo e Novo Testamento, e a quinta edição, que seria uma revisão e já uma oficialização da Bíblia já para a língua portuguesa do Brasil, chegando a primeira Bíblia de Almeida no Brasil, em 1925, e começando a ser vendida ou publicada para comércio, para ser vendida, em 1944, pela Imprensa Bíblica Brasileira. Tá? A Igreja Católica, em contrapartida, fica muito revoltada, contrariada com João Ferreira de Almeida e ainda em vida procura matar ele. Só que não consegue nem matar e nem queimá-lo. Que o grande afã, o grande objetivo, desejo que tinha a Igreja Católica não era só matar, era prender e queimar ele em praça pública. Porque ele tinha feito uma tradução de uma Bíblia não constando para o português, que era totalmente católico, Portugal e todas as colônias portuguesas eram católicas, proeminentemente católicas, e aí ele faz uma tradução protestante. Então, a Igreja Católica, dentro da região do Portugal e também colônias portuguesas, tinha a intenção, vamos matar esse homem. Como não conseguem matá-lo, o que eles vão fazer? Vão queimar, depois que ele morreu e foi enterrado na ilha de Java, eles descobriram a sepultura dele e tinha lá uma efígie. O que é uma efígie? Um boneco, né? uma imagem de João Ferreira de Almeida em cima da sepultura, e aí eles abriram a sepultura, queimaram o corpo e queimaram a efígie de João Ferreira de Almeida. Tá?
Então, essa foi uma proposta que, vamos assim, cruel vamos assim, em represália à tradução de uma Bíblia para a língua portuguesa que não era católica, que não seguia o padrão da Igreja Católica, que era uma tradução. A Igreja Católica, a tradução para a língua portuguesa era da Vulgata. Tá? E João Ferreira de Almeida não vai utilizar a Vulgata. Ele vai utilizar os textos do Antigo Testamento oriundos da Septuaginta e no Novo Testamento, o texto receptus, ou texto recebido, que é um texto que foi uma tradução inglesa. Tá? Alguma dúvida sobre João Ferreira de Almeida? Podemos ir em frente? Ô, professor, por que muita gente acha que ele era padre? Justamente foi uma falácia, não é, da Igreja Católica. Mas ele não era padre, e nunca foi. Muito pelo contrário, ele foi perseguido pela Igreja Católica e houve essa falácia, como a Igreja Católica não conseguiu pôr fim nessa tradução, então lançou que ele era um padre. Tá? Porque até hoje, quem manda em Portugal, a Igreja Católica. Aqui no Brasil, nós evangélicos somos a maioria. Mas se você pegar a Constituição brasileira, a igreja oficial, ou a religião oficial, não é a protestante. Por quê? Porque colônias portuguesas têm que seguir a religião de Portugal, né? Essa que é a realidade. E aí, aqui no Brasil, não foi diferente. Até porque antes de João Ferreira de Almeida veio outras traduções, que foram traduções ainda católicas. E quando chega de João Ferreira de Almeida, essas traduções ficam o quê? Silenciadas, caladas. Reservadas só aos católicos. E claro que a imprensa católica e a Igreja Católica vai se manifestar totalmente contrária a isso. E aí nós vamos ter outras traduções, que seriam as traduções escritas por padres, a de Antônio Pereira Figueiredo, que foi integralmente da Vulgata, né? Antônio Pereira de Figueiredo, integralmente da Vulgata. Depois nós vamos ter também a de Humberto Holden, que era um padre. Olha essa aqui que interessante. Humberto Holden, pessoal, ele era um padre e ele vai fazer a tradução para a Igreja Católica da Vulgata, só que ele mais tarde abandona o catolicismo. Abandona o catolicismo, se converte ao protestantismo e antes da sua morte ele inicia uma tradução protestante e não conclui. Tá? E não conclui. Depois vamos ter a de Matos Soares, que é a tradução mais, vamos assim, utilizada por eles, sendo considerada a Bíblia litúrgica deles, né? A de Matos Soares. E aí surge aquela pergunta que muitos podem se perguntar. E a Bíblia de Jerusalém é boa? Posso ter? E a Bíblia Tebe? Porque algumas livrarias evangélicas têm lá a Bíblia Tebe e a Bíblia de Jerusalém. Né? O que vem a ser a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Tebe? A Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Tebe foi duas Bíblias de tradução ecumênica, ou seja, pastores e padres formaram um colégio de mais
200 tradutores, tá? E linguistas, né? E fizeram essa tradução de Jerusalém e a tradução ecumênica brasileira, TEB, que são justamente bíblias de estudo, tá? Com uma tradução, segundo eles, mais fidedigna ao hebraico do Antigo Testamento e ao grego do Novo Testamento. Alguma pergunta sobre esse assunto? Nesse tempo aí, professor, que surgiu, os católicos usaram muito o latim? Sim, a Bíblia, a Vulgata, era latina e só utilizava-se o latim. A missa, ou verdade, a Bíblia foi começada a ler nas línguas oficiais dos países após a Reforma Protestante. Anterior a Lutero, a Bíblia era só lida pelo sacerdote ou pelo padre, né, em latim. Houve uma época também, agora recente, quando eu era católica, eu participava, a Igreja Católica tradicional não aceitava o pessoal que estava se levantando para poder fazer parte da nova Bíblia, falar, né, pregar o Evangelho. Eles não deixavam entrar na Igreja Católica, no templo. As pessoas tinham que se reunir do lado de fora, que era chamados carismáticos. Não tinham direito de entrar. Eu, por exemplo, comecei cortando um pouquinho, mas e ampliando a ideia da irmã Maria Ângela, a Igreja Carismática, ela se tornou, né, um braço, né, da Igreja Católica. Sim, mas foi com muito custo deles aceitarem dentro do tempo tradicional, porque eles falavam que os carismáticos estavam sendo igual os crentes, né? Falava assim, porque pregava a palavra. Eu, por exemplo, aprendi a ler a Bíblia e a fazer jejum lá na carismática, porque até então a gente se reunia na casa das pessoas e na rua, nos templos, ou em lugares que pertenciam à comunidade, como centro, né, que as pessoas participavam de curso e tudo. Então, eu comecei a ler a Bíblia e a fazer jejum através da Igreja Católica, carismática, porque aí foi a maior dificuldade para os padres e os bispos aceitarem, foi com muito custo. Amém. Muito bem. Irmãos, então, sobre esse assunto, ok. Posso passar para o próximo slide? Ok. Vou passar para o próximo, então, para nós irmos avançando. Agora nós vamos entrar nas particularidades bíblicas, tá? Particularidades bíblicas. Ou particularidades do texto bíblico. As palavras em itálico surgiram e tem até hoje em algumas traduções, ou versões, melhor dizendo, em algumas versões corrigidas, principalmente, eu até tinha até um tempo atrás uma Bíblia corrigida do ano 1954. Até o ano 1960, 70, as Bíblias de versão corrigida tinham as palavras em itálico, que eram aquelas palavras que eram realce ou centrais do versículo ou do texto, elas estavam em itálico e em negrito. Tá? Você encontrava essa configuração dentro da Bíblia. Também, mais tarde, uso de margens. Até, vamos supor, o ano 2010, 2000, 2005, por aí, tivemos muitas Bíblias com uso de margens, tanto atualizada como corrigida, que eram aquelas Bíblias que tinha, tanto no meio delas, como no rodapé, os versículos paralelos, que saía ali aproximadamente de 5 a 10 versículos paralelos por os textos
ou versículos que eles consideravam mais centrais, eles colocavam um númerozinho, como seria ali, no sentido acadêmico, uma nota de rodapé, e aí, no rodapé, vinha ali os versículos que iriam ser paralelos àquele versículo para fundamentar a interpretação ou a ideia do texto. E o mesmo também ocorria em algumas versões no meio, tá? Hoje, você não encontra mais. Já as novas, vamos assim, impressões, a partir de 2000, 2005, já foram abstraindo as notas de rodapé para tanto a corrigida como para a atualizada. Depois veio o sumário dos capítulos. O sumário dos capítulos veio só até 1940, 1950, 1960, 70, tinha sumário dos capítulos, tá? Além de ter lá epígrafe nos capítulos, tinha o sumário, tá? O que os capítulos iam tratar, ponto a ponto, tá? E com isso, com o tempo, as impressoras e as publicadoras, né, foram também extinguindo. A divisão em capítulos e versículos, ela foi um problema para a Bíblia. Não sei se você sabia disso, foi um problema para a Bíblia. Por quê? Porque a forma como foi feita a divisão em capítulos e versículos, que começou a partir, tá, da Vulgata, ela causou uma discordância em alguns textos, que, no caso de algumas profecias do profeta Daniel, que começariam em capítulos anteriores e foram colocadas em capítulos posteriores. E o mesmo também ocorrendo com alguns capítulos dos evangelhos que foram alterados a ordem. E o mesmo também com alguns profetas menores que foi alterada a ordem quando houve essa divisão em capítulos e versículos, tá? No caso, anteriormente, o livro de Joel tinha 4 capítulos, tá? E aí eles transformaram o capítulo 3º e uniram, né, o capítulo 3º e o capítulo 4º em um só, tá? Outra questão também interessante que foi incluído foi a questão dos parágrafos, divisão do texto em parágrafos, principalmente nos livros de Salmos, tá? Foi anexado a alguns parágrafos para poder até entender ali a poesia e a harmonia no sentido da proposta poética e harmônica dos salmistas, tá? Alguma pergunta sobre essa questão das particularidades bíblicas? Alguma pergunta? A gente encontra, pastor, para comprar alguma Bíblia dessa antiga, que era direto? Encontra em sebos, né? Ah, tá. Em sebos encontra. Ah, tá. Eu até tinha uma bem antiga mesmo, mas sabe que essa questão assim de mudança e também de, às vezes, empresta para mim ver e ler e não devolve, e aí acabou que não voltou, né? Eu tinha interesse de ver. Vou ver se eu acho alguma. Eu até vou ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, no outro lado da minha estante, que tem mais livro no outro lado da estante, uma Bíblia bem antiga que eu tenho aqui, ainda lá de 1960. Deixa eu Aham. ver se eu acho que vou mostrar para vocês.
Eu não achei uma tão antiga, sim, mas achei uma aqui que é uma relíquia. Essa aqui, claro que eu coloquei uma capa, porque se não tivesse colocado uma capa de couro, ela nem existiria mais. Essa aqui foi a primeira Bíblia na linguagem de hoje lançada no Brasil. 1973. Vinha ainda com figuras. Olha aqui, ainda vinha com figuras, tá? Vinha, e era justamente para alcançar os jovens. Foi a Bíblia que eu recebi quando eu tinha 73, eu nasci em 66, eu tinha 6 anos, né? Não, 7 anos. Quando eu comecei a ler, eu recebi essa Bíblia aqui. Tá? Então, para mim, ela tem um grande significado. Bíblia da linguagem de hoje. Vamos ver um texto aqui para vocês verem como é que estava escrito. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus mandou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo tinha um recado para uma virgem que ia se casar com certo homem chamado José, descendente do rei Davi, e a virgem chamava Maria. Então o anjo veio e disse: Alegre-se, Maria, você recebeu um grande favor de Deus. O Senhor está com você. Então vocês veem que é uma linguagem assim mais, vamos assim, contextualizada. E vocês podem perceber que na linguagem de hoje, mas num português ainda que para hoje não seria mais a linguagem de hoje, porque é de 1973. Olha aí, quantos anos faz? Para mais de 50 anos, né? Muito mais de 50 anos. Ixi, muito mais. Eu estou com 57, praticamente 50 anos. 50 anos que tem essa Bíblia. 51 anos, na verdade. 51 anos, 73, 51 anos. Muito bem, vamos agora para a cronologia dos livros bíblicos. Se alguém tiver alguma participação, pode falar, viu? Pastor Valdeci, irmã Aline, irmã Maria Fernandes, pode falar. Eu gosto que participe. Muito bem, vamos para a cronologia bíblica. Os livros do Antigo Testamento, esses dias atrás, um pastor me perguntou se os livros do Novo Testamento estavam em ordem cronológica. E eu falei para ele, não. Ele disse, mas como isso? Vou explicar agora nesta aula aqui, para vocês poderem compreender. Quando a Bíblia foi organizada, tá? As primeiras traduções, elas seguiram uma outra ordem